Agora eu entendo, né? Porque todos os pedidos da campanha foram aceitos, né? A maioria foram aceitos pelo TSE. Mas, gente, por exemplo, é do mesmo jeito que nem na Vaza Jato, a gente não tinha também uma intimidade entre o juiz e o Ministério Público. E várias pessoas criticaram. Do mesmo jeito, a gente pode ver isso com muita estranheza também. A gente não sabe o conteúdo desse jantar. Perdão, Paulinha, mas eu não me lembro de ter visto o juiz Moro jantando com nenhum advogado de nenhum. Mas trocando mensagens. Mais do que isso, é pior. Afagos, mensagens, combinou decisões judiciais por mensagem de WhatsApp. Isso não é verdade. E mais do que isso, tem foto dele almoçando, tem foto do Sérgio Moro almoçando com Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Peraí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós estamos aqui diante de um vídeo dos manifestantes indo pra cima do Alexandre de Moraes. Eu quero saber o seguinte, isso é liberdade de expressão ou liberdade de agressão? De agressão total. Essa gente é agressiva, essa gente é violenta e depois eles querem retrucar. Eu, inclusive, tive o desprazer de ser hostilizado em frente à Assembleia Legislativa, porque eu me esqueci que ainda estavam ocupando, porque essas pessoas realmente são desocupadas. E ainda estavam ocupando lá à frente do quartel. Pode falar que essas pessoas são desocupadas. Não, eu posso falar que de segunda a sexta, o dia inteiro tem pessoas lá, elas não são desocupadas? Estão se revessando. Eu estou trabalhando, quem está trabalhando, até porque até porque o pau que bate em Chico, ele também bate em Francisco. Da mesma forma que o seu PT, ele também pode manifestar, por que os outros não podem manifestar em Nova York? Não, então, assim, não são desocupados. Eles não são desocupados. O Fê é simples. Qual que é o conceito de desocupado? Aquele que está o dia inteiro sem trabalhar, acampado, em frente de um quartel. Ele é um desocupado. Sabe como ele é que funciona. Ele está trabalhando? Ele está trabalhando? Posso explicar? Ele é um desocupado. Tá, deixa eu falar. Vamos lá. Então, assim, só para eu finalizar. Ele está ofendendo muito brasileiro. Você vai falar, né? Calma que você vai falar. Não, eu falei desocupado porque são desocupados. Agora, é importante ressaltar aqui, eu fui hostilizado verbalmente, né, por algumas pessoas que ali estavam, bem como essas pessoas tentaram agredir, não queriam impedir que a van com os ministros do Supremo Tribunal Federal e o João Dória passasse, porque essas pessoas são violentas, porque essas pessoas são agressivas. E eu vejo também nas redes sociais xingamentos, humilhações que fazem contra qualquer um que pense de forma distinta, porque eles são violentos, porque eles são ignorantes. Se eles não o fossem, provem então, ajam com educação, ajam com elegância, com não agressão. Mas com elegância, com educação não está conseguindo. Isso que está acontecendo, na verdade, o que está rolando é o sabor da própria impunidade. Opa, o povo está tentando se manifestar, não tem nenhum tipo de informação do outro lado, vai tudo realmente na diplomacia, na boa e tal, e nada se resolve. Mas não pode ser então, ou seja, a partir do momento que você não consegue resolver... Estou impedindo o direito de vir de pessoas. Eles não podem, por exemplo, invadir o restaurante de um hotel e xingar e humilhar o ministro Supremo Tribunal Federal. Zoe, vamos pela ordem aqui. Zoe, em seguida o Mastro. Eu não posso permitir que o Leo chame de desocupado e ofenda cidadãos de bem que estão lutando pela liberdade de todos, incluindo você, Leo, tá? Ontem, eu trouxe a minha avó de Cuba para fazer tratamento de saúde aqui no Brasil, porque o lixo de saúde cubano, né? Se eu deixar minha avó lá, morre. Então, eu trouxe a minha avó pra cá. Eu tava no médico ontem com a minha avó e a médica tava me contando que ela todos os dias, depois de trabalhar, Leo, depois de atender os seus pacientes, ela vai na frente do quartel e se junta aos manifestantes. Aí, sexta-feira, ela ficou 5 horas lá, participou das orações que eles fazem, rezam o terço. E tem famílias que vão se revessando, que eu perguntei, como funciona para comer, tem água e tal. Ela falou, tem uma família, na sexta tinha uma família que cozinhou, pai, mãe e o filho cozinharam e dividiram a comida aí com todos os manifestantes. Tem outro grupo de família que leva água e eles vão se revessando. Uma hora um fica, depois a mulher fica, o homem vai trabalhar. Tem um que ela até citou, que tem uma empresa. Aí a mulher de manhã ficava, depois à tarde o marido ia e ela se revessava com ele. Então essas pessoas estão se revessando. Uma hora um da família trabalha, outra hora o outro da família trabalha. Aí falam que estão sendo financiados por empresários. Tudo mentira. Afirmam sem ter base. Eles afirmam as coisas sem saber. Eles são os primeiros a espalharem fake news. Eu queria saber onde que está o Alexandre de Moraes. Não, mas saiu o Alexandre de Moraes.
É por isso que eu falo que é tão perigoso falar que é fake news. Porque quando agrada, né, o Alexandre de Moraes, que aí a caneta tá com ele, tudo bem, aí pode espalhar mentira à vontade, pode acabar com a imagem de quem você quiser, pode chamar de desculpados pessoas de bem, que estão lutando, que têm a coragem de ir às ruas, faça chuva, faça sol, são de bem sim, estão desesperadas. Estão desesperadas. Tá. Então, quando é a favor do Alexandre de Moraes, pode espalhar mentiras à vontade. Por isso que eu falo que é tão perigoso uma pessoa centralizar todo o poder e falar o que é verdade e o que é mentira. Porque se convém a ele fala que é verdade. E se não convém a ele, fala que é mentira. Você é um desrespeitoso. E eu peço aqui nesse programa que você tenha respeito com o povo brasileiro. E que eles têm respeito, crianças, e que eles estão com respeito com as pessoas. A minha médica vai todos os dias e fica 5 horas depois de atender os seus pacientes. Perseguir, então você não fala que você é ocupado. Agredir, perseguir, não fale do que você não sabe. xingar, desrespeitoso leviano. Perseguir, agredir e humilhar é criminoso. São criminosos. São criminosos. Bandidos que perseguem vários restaurantes de hotel no qual não estão ocupados para xingar, ameaçar e humilhar o ministro do Supremo Tribunal Federal e a sua esposa. Sabe o que é criminoso? Sabe o que é criminoso? Um juiz perseguir desafetos políticos sem base constitucional. Sabe o que é criminoso? Sim, Sérgio Moro foi a prova disso. O que fizeram com o Alan dos Santos. Um jornalista que por criticar, por expor as inconstitucionalidades dos ministros todo-poderosos aí, que você tanto bajula, teve que fugir do país e a filhinha dele tem problema de saúde. Ele não vê a filha dele há anos. A mulher e os outros filhos estão aqui no Brasil. Ele teve que fugir e está lá refugiado nos Estados Unidos por causa das perseguições dos ministros que você tanto defende. Isso sim é criminoso. A pessoa ter que fugir do seu próprio país com medo de ser preso por expor a realidade, por expor os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é criminoso. Ô, Caião, me responde só continuar, Paulinho. Posso só te fazer... Pode falar. Posso só pedir para que você me responda uma pergunta, uma dúvida como cidadão? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, elas têm essa dúvida, porque a gente às vezes fica discutindo essa questão de censura, tal, não sei o que, são vários os temas que a gente está discutindo aqui, mas às vezes a gente não discute um que é importante. Quem é que está pagando essa viagem? Eu quero entender um pouco isso. Esses ministros do Supremo Tribunal Federal estão indo a Nova York e estão sendo pagos com dinheiro público, não estão. Quem é que está pagando o jantar do Gilmar Mendes? Quem é que está pagando o jantar do Alexandre de Moraes? Eu acho que a gente tem que entender um pouco melhor isso. Você não acha, Caio? Perfeito. Hoje circulou um contrato do Supremo Tribunal Federal, um contrato que era justamente referente a essa viagem. Ao que parece, essa viagem custou em torno de 4,4 milhões de reais, ou seja, 4 milhões e 400 mil reais aos cofres públicos. O número do ofício, eu já passo para vocês aqui, está só atualizando, acho que é um pregão eletrônico número 47/2022, tá? Então, essa viagem custa o valor de 4,4 milhões de reais aos cofres públicos para o ministro sair do nosso país e ir mentir no exterior. Porque se ele quisesse aqui, de alguma maneira, trazer para a sociedade a sensação de democracia, eles teriam, no mínimo, aceitado o convite das casas legislativas para ir prestar esclarecimento sobre os arroubos que eles estão cometendo sobre a nossa Constituição. Eu só queria voltar um pouquinho ao ponto do Léo. O Léo primeiro chamou de desocupado as pessoas que estão na manifestação. Eu queria dizer que desocupado são as pessoas que estão indo na manifestação levar alimentos contaminados. Tá, isso tem ocorrido, tenho visto diversos vídeos sobre isso, recebendo bombom contaminado, pão contaminado, isso está acontecendo, isso é um absurdo. Desocupados são essas pessoas e criminosos também são essas pessoas, porque estão atentando contra a saúde dos outros. Isso sim são criminosos. As pessoas que estão manifestando, exercendo o seu direito à manifestação, sem bloquear vias públicas, não existe crime, Léo. Você sabe muito bem que não existe crime. Você pode ser contra essas manifestações. Criminosos. Eu chamei de desocupados. Criminosos que agridem. São que agridem. Os de Nova York são criminosos. Eu falei, me referi aos de Nova York. Tá, vamos lá. Eu queria também deixar outro ponto aqui que é interessante, que não só na fala do Léo, tá? Mas na fala
dos outros ministros e de todas as pessoas que têm se manifestado contra a população, eles costumam dar novos sentidos às palavras. Então a gente vê hoje a palavra que o Léo usou, invadir. Eles invadiram um restaurante. Não houve invasão. Eles adentraram ao restaurante. Quando o Léo diz invadir, eles entraram e eles não foram impedidos porque são cidadãos americanos. Eles têm o direito de entrar, o direito de circular, ir e vir, que aqui no Brasil é tolhido. Outro ponto que eu queria trazer, que é a outra palavra, é atacar. Então o ministro Alexandre de Moraes diz que houve um ataque à democracia. Qual é o ataque à democracia? O ataque à democracia é questionar o sistema eleitoral. Isso é um ataque, um sistema eleitoral que foi completamente atacado, sim, por uma interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo, quando a comissão de voto impresso foi desidratada, que estava presidida tanto pelo Felipe quanto pela Bia Kicis. Isso é um ataque à democracia. Questionar a legitimidade do pleito quando há uma clareza de preferência do tribunal para um candidato, isso é um ataque? Questionamento é ataque? Não, você vai me desculpar. Eles mudam a palavra ataque para se manifestar e se opor a determinadas ideias. Então, nós precisamos esclarecer aqui para os nossos ouvintes que não há ataque nenhum à democracia em questionar o pleito de eleições que são completamente parciais. Foram completamente parciais a um só candidato. Isso não existe em nenhuma democracia. A atuação do TSE em todas as suas esferas, ela foi muito clara na sua preferência do seu candidato. Fato é que nós temos hoje ministros da Suprema Corte que já presidiram o TSE, que inclusive foi o Barroso. Para quem esqueceu, pessoal, eu vou lembrar. A comissão que tratava do voto impresso sofreu uma interferência do Barroso, porque o Barroso era ministro do TSE à época. E ele se reuniu com os líderes das bancadas para não deixar passar o voto impresso. E o próprio Barroso deveria ter sido colocado no inquérito das fake news, porque ele, enquanto presidente do Superior Tribunal Eleitoral, veio a público dizer que o voto impresso auditável se tratava de votar novamente em papel. E isso é uma grande mentira, só que não houve uma punição para esse ministro. Então, eu acho que a gente precisa deixar as coisas muito claras. Primeiro não há, de maneira nenhuma, desocupados nessas manifestações. As pessoas são trabalhadores, elas precisam ser respeitadas, tá? E as palavras ataque e as palavras invasão, elas estão tendo uma deturpação do seu significado. Então, isso precisa ficar bem claro para o ouvinte que está escutando aqui, para ele não se contaminar com essas falácias e narrativas que a mídia tenta a toda hora imputar na nossa comunicação.